Pessoal, tudo bem? Meu nome é Irian Padilha, eu sou aqui do canal do Wi-Fi Engenharia contra Incêndio e hoje a gente vai ver junto aí o exemplo da utilização de uma planilha aqui que elaboramos para calcular a perda de carga de hidrantes, né? A perda de carga de tubulação. Então vamos lá, vamos ao exemplo e vamos mostrar ali passo a passo da utilização da planilha. Deixa eu... Pessoal, é um exemplo aqui prático, né? Onde a gente tem aqui a caixa d'água, né? De alvenaria, a tubulação aqui, né? A bomba, né? Onde vai a tubulação até a nossa edificação aqui. Então aqui é o térreo, o segundo pavimento e a cobertura, né? Essas três linhas aqui. A gente tem uma saída por hidrante de recalque aqui também. Então, como que funciona, né? Como que a gente pode calcular? Vejamos que nesse exemplo aqui a gente tem três hidrantes, né? O hidrante aqui número 1, que fica no pavimento térreo, né? E os outros dois hidrantes, que é o hidrante número 2 e 3, que ficam no segundo pavimento. Como que funciona a utilização dessa planilha aqui, né? A gente calcula... como temos três hidrantes aí na nossa edificação, conforme ali a norma do estado, pelo menos aqui em Santa Catarina, quando a gente tem três hidrantes, a gente costuma calcular os dois hidrantes mais desfavoráveis, né? Então, quais são os dois hidrantes mais desfavoráveis desse projeto, né? Desse isométrico em si? Então, se a água ela vem, né? Ela vem aqui da bomba, né? Pelo subterrâneo, então aqui ela vai subir, né? Então, digamos que qual que é o ponto, né? O mais desfavorável desse isométrico, né? Onde que a bomba tem que fazer mais força para a chegada da água, né? Então, se aqui a gente tem uma subida, a gente tem uma ação contra a gravidade, né? Então, aqui a gente está perdendo carga vindo para cá. Se a gente está perdendo carga porque a gente está contra a gravidade, e aqui durante o trajeto a gente vai perdendo carga também, conforme os coeficientes de rugosidade da tubulação. Então, o nosso hidrante mais desfavorável do projeto, por dedução e por lógica também, né? Pois a gente perdeu carga durante o nosso trajeto, seria esse aqui, o hidrante número 3. E qual que é o segundo mais desfavorável? Então é o mais próximo dele, que seria aqui o hidrante número 2. Então vamos lá, como que a gente faz para calcular, né, essa perda de carga aí da tubulação, da parte de recalque aqui, também a parte de sucção, para a gente poder dimensionar uma bomba para esse projeto, né? Então, digamos que a gente tem que, né, todo projetista aí precisa aí esclarecer para o corpo de bombeiros através de projetos, né, das descrições, aonde a gente quais foram os cálculos, né, e qual que é a perda de carga total da tubulação e qual que é a bomba recomendada para esse projeto. Então, seguindo aqui a nossa planilha, nós temos aqui esse é o modelinho da planilha, né? Então aqui a gente tem para o hidrante 3, né? Temos que colocar aí qual que é a vazão necessária para esse projeto, né? Então lá você, conforme a legislação do seu estado, você vai colocar aí aqui por exemplo, aqui em Santa Catarina, a vazão mínima para edificações simples aí, utilizando o tipo 1, sistema tipo 1, né, seria 70 litros por minuto, né? Então, conforme a tabela ali do estado de Santa Catarina. A mangueira seria, então, o comprimento seria 2 lances de 15, né, conforme a tabela lá também da IN7, se eu não me engano, ali do estado de Santa Catarina. Então, são 2 lances de 15, são um total de 30 metros. E a gente vai utilizar, né, também conforme o sistema tipo 1, isso tudo você pode consultar na legislação do seu estado, mas conforme a nossa legislação aqui, a gente vai utilizar um diâmetro de 40. Por que está 38 aqui? Porque é o diâmetro interno da mangueira, né? E o que seria esse cm, então? Seria o coeficiente de atrito, isso aqui é tabelado já em literatura, em norma, o coeficiente de atrito da mangueira. O requinte do esguicho, né? Então aqui conforme a nossa tabela seria 13, né?
nossa tubulação aqui é ferro galvanizado, a gente utiliza bastante, né? A maioria das tubulações são de ferro galvanizado, né? Aonde a gente vai utilizar aqui o diâmetro de 63, né? Então, é 65, mas o diâmetro interno é 63. Tendo o seu coeficiente de atrito aqui 120, né? Então, é a parte aí onde não precisa mexer na planilha, né? Ela já é tabelada, então, explicando para vocês. Então, basicamente, a gente vai ter que mexer nas partes que são em vermelhos e sublinhado aí, né? Então, continuando, a planilha aqui ela já considera a perda de carga na mangueira, né? Então, aqui ela já faz o cálculo conforme a fórmula, né? Então, a gente já tem aqui a perda de carga metro por metro, né? O total ali de perda de carga na mangueira de 1,6 metros de coluna d'água. E, posteriormente, aqui a gente também tem a perda de carga na válvula de globo angular, né? Então, ela já calcula aí também a planilha, né? Que ela puxa lá de cima a metragem, né? O diâmetro da tubulação, calcula aí metro por metro a perca de carga, onde a gente já também tem os metros da tubulação aí, onde foram 10 metros de perda de carga. Então, continuando, né? A gente tem aqui a perda de carga na tubulação, letra C. Como que eu calculo isso, né? Então, eu vou explicar o passo a passo para vocês. A gente está calculando aqui o hidrante 3, certo? Então, a perda de carga na tubulação do hidrante 3, essa planilha ela já vem com os comentários ali, onde você pode se basear, né? Então, aqui diz, é a metragem total do total de tubulação até o ponto de derivação de pressão. Então, voltando lá no nosso esquema aqui, isométrico, a gente tem, então, essa parte aqui de tubulação, né? Então, aqui é o hidrante, aqui é a tubulação, né? Até onde vai o ponto de derivação de pressão. Aqui a gente passa, e aqui é o ponto de derivação de pressão. Por quê? Porque aqui a água, ela toma dois caminhos diferentes. Então, se ela tem uma pressão aqui, quando ela se dividir, ela já vai ter uma outra pressão, então ela vai derivar a sua pressão. Então é a parte de derivação. Então como que a gente vai calcular aí, né? A gente vai calcular agora a metragem, né? Conforme a planilha pede lá. Então aqui, o que é a perda de carga distribuída mais a perda de carga local? A perda de carga distribuída é a canalização em si, né? A parte mais reta ali, que a gente tem as medidas no nosso exemplo. E a perda de carga local seria então os joelhos, os T's, né, da nossa tubulação ali no isométrico. Então vamos calcular ali quantos metros de tubulação a gente tem, né? Então vamos lá, começando aqui, 0,5 mais 2,20, né? Mais 4,63 mais 17,69, né? Então é isso, né? Daqui até aqui 17,69. Lembrando que aqui já é o ponto de derivação de pressão, então a gente não precisa continuar somado ali. Então isso deu um total de 25,02. Confere aí comigo, vê se é isso mesmo, né? Comenta aí se achou um valor divergente. 25,02. E aqui a gente tem o que, né? Que a gente tem que achar os T's, os joelhos. Então o que a planilha diz aqui pra gente? Verificar a quantidade de T's, joelhos e etc. no trecho verificado. Preencher a planilha ao lado. Qual planilha ao lado? Aqui a gente tem, então, né? A parte aí onde a gente insere as quantidades de peças que temos, né? Digamos assim, conexões que a gente tem na tubulação aí, né? Então, a gente está numa tubulação de 63 milímetros, né? Conforme a gente especificou lá em cima. E agora a gente vai inserir quantas conexões a gente tem no nosso caminho. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso exemplo de novo. Então, começando aqui, a gente tem o hidrante, né? Então, aqui a gente tem o número 12. O que é o número 12? O número 12 é um joelho de 65. Então, vamos anotando aí. Um joelho de 65, 2 joelhos, 3 joelhos,
E o que a gente tem aqui? Um número 10. O número 10 é um T de 65. Então a gente tem 3 joelhos e um T de 65. Voltando para a nossa planilha, inserimos aí 3 joelhos, né, de 63, porque aqui a gente calcula como diâmetro interno. E um T de passagem bilateral, né? Então isso aí vai dar 10.3, tá vendo ali? A planilha já soma automático. E a gente vai só voltar aqui na nossa planilha de memorial, né? Então tá vendo aqui, ele já puxou 10.3, a gente tem uma perda de carga de 35,32. Então, continuando aí para a nossa próxima letra, a gente tem pressão no ponto A. O que é essa pressão no ponto A? É o desnível entre o H3 e o ponto de derivação de pressão. Qual que seria o nosso desnível, né? Então a gente vê aqui o comentário da planilha. Se o ponto de derivação de pressão for acima do hidrante, é com sinal negativo. Se for um ponto de derivação abaixo do hidrante, é sinal positivo. Então aqui a gente tem que ver qual que é o nosso desnível entre o hidrante 3 e o ponto de derivação de pressão. Lembra que o ponto de derivação de pressão é esse aqui que desce para o hidrante 2? Então, a gente vai vir aqui no hidrante 3, né, e ver qual que é o desnível dele em relação ao ponto de derivação de pressão. Ó, vamos ver aqui, a altura dele até chegar na tubulação é de 2,20, né? Ó, conforme o outro hidrante aqui, ó, eles são de 2,20. Então, a gente insere lá, 2,20. 2,20. Mas, Irian, por que negativo? Né? Conforme o nosso comentário aqui, se o ponto de derivação de pressão for acima do hidrante, ele era em cima, então o sinal é negativo. Então a gente continua assim, né? Sinal negativo. Então no ponto A a gente já tem aí a pressão no esguicho, né? De 3,54. E agora a gente continua aqui, né? Então a vazão no hidrante 2. Agora a gente vai calcular esse hidrante aqui, ó, que é o segundo, né? É o segundo mais desfavorável ali, ó, o hidrante mais próximo do mais desfavorável. Então a vazão, se a gente colocou 70 lá em cima, né, que é conforme a norma, e como esses hidrantes estão próximos, né, agora aqui vai mais do feeling do projetista, né, então a gente vai colocar aqui 71, que é mais ou menos o que ganha de pressão aí de um hidrante para o outro, se é um sistema mais retilíneo, né, conforme a gente viu ali, eles estão no mesmo patamar aqui, a mesma altura da tubulação. Então a gente segue conforme manda o exemplo, né? Então aqui, se o hidrante é igual, né? A gente sempre calcula se é o tipo 1, então a gente calcula sempre o mesmo tipo de sistema. E se colocamos aí a mangueira de 2 lances de 15, que é 30 também, né? E o diâmetro aí da mangueira de 38. A gente tem aqui o requinte do esguicho, que é 13, né? Então são iguais, né? É 13. E aqui o diâmetro do tubo de ferro galvanizado é 63. Então ele já calcula a pressão do esguicho 2 ali, né? E a gente pode seguir o nosso exemplo, né? Conforme planilha. Então aqui ela já puxa automático, aqui ela já calcula a perda de carga na válvula de globo angular. E a gente vai também agora para a tubulação, né? A nossa tubulação aqui do próximo trecho. Lembra que a gente já calculou o T lá no primeiro, no hidrante 3, então a gente vai seguir só calculando essa parte aqui, ó, porque lembra que a gente calcula sempre até o ponto de derivação de pressão. Então aqui eu tenho o hidrante, aqui eu tenho a tubulação de 0,50 e aqui eu tenho a tubulação de 2,20. 0,50 mais 2,20, 2,70, procede? Confere aí comigo e vê se procede. E aqui a gente tem, né, um joelho de 90, né, que é o 12. Então a gente vem aqui para o lado e coloca aí um joelho de 90, né? Ele já dá aí a perda de carga localizada e já traz aqui para a gente também. Então, perda de carga aí na tubulação do hidrante 2 de 4,7. Continuando o nosso exemplo, né, na letra D, agora a gente tem a pressão no ponto B, né, que é o desnível entre o H2 e o ponto de derivação de pressão. Vamos ver lá qual que é o desnível.
né? Lembra que eu tenho o hidrante 2, né? 2 lances de 15, o diâmetro de 40 externo. Então aqui a gente tem a altura aqui entre eles, ó, de 2,20, né? Aqui como é um joelho de 90 de 90 graus, então essa aqui é somente a caída do isométrico, né? Mas ele é retilíneo, assim, então ele não ganha altura aqui. Então temos 2,20. Colocamos aqui então menos 2,20, porque lembra que se o ponto de derivação é acima, é um sinal negativo, né? Então, e continuamos com a nossa planilha. Então aqui ele já traz o cálculo de vazão total, né, do sistema, então 141 litros por minuto, né? E aqui a gente tem a vazão por metros cúbicos por hora, né? A gente utiliza essa informação aqui para encontrar a bomba para o sistema. E agora a gente vai para calcular a pressão na saída da bomba. O que é a pressão na saída da bomba? É essa parte aqui, né? É o nosso ponto de recalque, que é a saída da bomba. Então a gente calcula esse espaço todinho aqui, pá. Continua até chegar no nosso ponto de derivação de pressão, né? Então a gente tem que calcular essa tubulação agora. Então continuando, né? A gente agora vai calcular aquela metragem todinha lá do nosso sistema. Então pega a calculadora aí, pega a sua planilha Excel, pega a ferramenta que você tiver aí, um caderninho mais próximo e vamos calcular aí junto comigo essa metragem, né? Então começando aí. A gente tem aqui 0,75 mais 0,80 mais 1,20 mais 0,40, né? Confere comigo aí, pessoal. Mais 8,76 mais 0,50 mais 3,30 mais 3,50 caramba, apertei errado aqui, mais 3,50 mais 0,20 e mais 2,18, chegando aí em 21,59. Calcula aí comigo, pessoal, se é 21,59 também. E agora a gente vai, né, para os localizados aí. Então a gente tem alguns pontos aí, né? Então a gente está na tubulação de 65 ainda, né, com o recalque. Então vamos contar aí quantas perdas localizadas a gente tem. Começando aí pelo número 5, né, que ele é um registro de gaveta de 65, então vamos lá, um registro de gaveta. O 6 é o que? O 6 é uma válvula de retenção, né? O 6 é uma válvula de retenção vertical. O que mais? Aqui a gente já tem um joelho de 90. Temos aqui um T, né? Um 10. O que é um 10 aqui? É um T, mas é um T de quê? De passagem direta, né? Um T de passagem direta, porque a gente não calcula para cá, calcula descendo. Aqui a gente tem mais um T de passagem direta, então já vai para 2. Aqui a gente tem o número 2, que é o quê? O que é o número 2? É um joelho de 45. Aqui a gente já tem um joelho de 45. Aí continuando, a gente tem mais um T de passagem direta. Por quê? Porque a gente não está calculando a parte para cá, né? Não está calculando o sistema todo, está calculando só o que ele passa aqui, não a parte de recalque. Mais um joelho de 90 ali, 2 joelhos de 90. Mais um T de passagem direta. Aqui mais um joelho de 90, 3. Mais um joelho de 94. E fechou, pessoal. Vamos lá, isso aí deu quanto? Vamos já pôr lá, 22,6.
22,6, a gente tem aí a perca de carga de 44,19 no nosso sistema de recalque, né? E agora a gente vai para a parte aí da altura, né? da perda de carga por altura manométrica, né? Por altura manométrica não, por altura da tubulação, né? Então, literalmente, né? O HS aí é a altura geométrica. Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui, né? Então, é o tubo que sobe menos o tubo que desce. Depois, ali na área de recalque, né? Então, a gente está ainda falando da área de recalque. Lembra que a gente está no item 3.2, né? Pressão na saída da bomba. Então, quanto de tubulação da recalque que subiu, né? Vamos lá, vamos ver aqui quanto que subiu. Aqui, 0,75 mais... Vamos calcular junto? 0,75 mais 0,50 mais 3,3 mais 3,50. Isso é um valor de 8,05, né? 8,05. E aqui a gente tem quanto que desceu, né? Insere ali na nossa planilha quanto que desceu. Então, desceu somente 1,20, né? Não tem mais nenhuma parte aqui que a tubulação desceu. Então, 1,20. Então, a gente tem a perca aí de 10,94 e continuamos com a nossa tabela, né? Então, agora a gente vai o quê? Pressão na entrada da bomba. O que seria isso? Seria a parte, né, de sucção, né? Onde sai da caixa de água, né? Do nosso RTI, reservatório de água, para a entrada da bomba. Então, a gente vai calcular aí qual que é a metragem, né? A metragem na tubulação de sucção. Então, vamos lá, 0,30 mais 0,70, né, de altura, mais 181 e mais 0,50 até entrar na bomba. 3,31. 3,31. E agora a gente vai também ali para localizada, né? Então, quanto de itens que eu tenho ali. Lembrando, pessoal, que tem que colocar aqui, ó, a metragem do diâmetro da tubulação, né, de sucção. Sempre a sucção é uma metragem, é uma unidade maior aí do que a parte de recalque, né, para a bomba não trabalhar aí com falta de água, né, então sempre vem mais do que sai. Então, a gente pode inserir aí 75, né, que geralmente é 80, né, 75 mesmo milímetros de diâmetro aí de tubulação, né? Lembrando que a gente usa 63, então aqui 75 para a entrada ali na nossa bomba. Continuando aqui, né, a gente tem então como primeiro passo ali é um 13, que é o que? O joelho de 90, só que agora de 75 milímetros, né, interno. A gente tem ali um 4, que é o que? Um registro de gaveta. O 4 é um registro de gaveta vertical. A gente tem o que mais aqui? Um 13, que é outro, joelho de 90, então continua. Temos aqui um 11 e um 4. O 11 é um T, né, de passagem direta, e um 4 é um registro de gaveta. Um T de passagem direta e o 4 é um registro de gaveta, que deu uma perda de carga de 16,8. Perfeito? Perfeito. Agora a gente vai inserir aqui, ó, o HE, é a altura qual que é a altura da casa de DRTI, ali de reserva técnica, em relação ao solo. Então, como de praxe, geralmente as nossas caixas d'água aí são um pouquinho elevadas do solo, né, para a bomba não afogar, né? Então, aqui o nosso exemplo a gente tem 0,70, né, 0,70. E com isso chegamos aí à altura manométrica total da bomba de incêndio, né, que é 10,37 MCA na bomba de água. A gente precisa de ter uma altura, a gente precisa ter uma altura de 10,37 metros de coluna de água, né, para a gente
poder atender aquelas especificações que a gente colocou nos nossos hidrantes, né? Então, chegando a essa parte, a gente encerra a primeira parte aí da nossa planilha, onde agora eu vou ensinar vocês a acharem, né, a bomba para esse sistema, né, para a gente poder detalhar ela aqui. Beleza? Aqui rapidinho, então, eu dei uma pausa para tomar uma água. A gente calculou então, né, chegamos à altura manométrica que precisamos e também a vazão total que precisamos para esse nosso sistema, né? Então, como que a gente vai achar uma bomba para a bomba específica, né? Na verdade, a gente vai aí sugerir a bomba específica para esse sistema aí hidráulico preventivo que estamos realizando o cálculo, né? Então, aqui eu tô com a tabela de bombas, né, da fabricante Schneider. A gente vai ali então até a parte, né, de bombas para incêndio, né? Deixa eu só rolar aqui rapidinho para baixo até chegar naquela parte. Aí, bombas de incêndio, né? Motobombas centrífugas para prevenção contra incêndio. Então a gente tem lá, lembra que a gente tem um sistema aí que precisa de 10,94 de altura manométrica de metros de coluna de água, né? Não, opa, desculpa, perdão. De 10,37 de metros de coluna de água e de uma vazão de 8,46. Então a gente tem aqui, né, de 12, né, porque a gente não pode ser menos que 10, que 10,36, então a gente tem um mínimo aqui 12. E qual que é a vazão que a gente precisa lá? Era 8,46. Então a gente tem aqui, o mínimo é 11. Acho que tem que ser aquela ali mesmo. Ó, altura de manométrica total de água. E essa aqui. Então a nossa bomba vai ser essa bomba aqui, ó, do nosso catálogo. Então como que a gente vai detalhar isso aqui, ó? A gente tem a potência, deixa eu dar um zoom aqui. Aí. A gente tem então uma bomba ali, uma eletrobomba, né? A potência de 3,4 cavalos. Trifásica, né? Trifásica, de sucção tal, recalque tal, pressão máxima, esse aqui a gente não precisa detalhar. Por fim, a gente só precisa escrever aí para finalizar, né? Então a gente tem com 12 MCA, né? 12 metros de coluna de água para uma vazão de 11,30, né? 11,30. E fechou, a planilha já vem aqui com um localzinho para assinatura do proprietário, assinatura do projetista responsável, né, com todos os detalhamentos aí, né, que precisa para o nosso projeto em si, né, ele já tem um memorialzinho de cálculo aí todo equipado, né, na planilha aí, tudo certinho. Lembrando, pessoal, eu esqueci de deixar um detalhe aqui, que lembra que a gente inseriu aqui a gente inseriu a vazão necessária aqui e que aqui no segundo hidrante a gente botou 71. Caso eu colocasse aqui 73, né, e aqui deu mais que 0,5, anota isso aí, tem alguma coisa errada, não pode, né, tem que ser até no máximo 0,05, né, então 71 aí atende o nosso sistema certinho, né, então fica aí 0,04, né, e esse é o nosso cálculo de perda de carga, né? Então tem todas as partes certinhas aí. Então você que quer adquirir essa planilha aqui, eu vou deixar o link na parte de baixo do vídeo, né? E assim que você vai entrar lá no link e tal, você vai seguir as regrinhas lá, você vai ver o preço também, né? Que se for um preço para você agradável, você entra lá em adquirir e eu vou enviar para vocês, né? Junto com a planilha, eu vou enviar esse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui no CAD, né? E também vou enviar aí essa planilha aqui de cálculo
esse formulário aqui de bombas também para você ter uma base, né? Então é mais um exemplo aí de como utilizar essa planilha. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau, até a próxima. E não se esquece de deixar o seu like ali. Se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? Que a gente pode aí em seguida fazer alguns outros cálculos aí em conjunto com vocês. Abraço, tchau, tchau.